E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai reagir a um vídeo da Voxel, onde eles basicamente xingam todo o público gamer deles e falam que os games eles são burro e que odeiam jogos. É muito interessante esse vídeo, eu acho que vocês vão gostar bastante. Talvez passem um pouco de raiva ali em alguns momentos, mas ainda assim dá para se divertir assistindo e reagindo a esse vídeo. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada no que eles estão falando. Isso daí então, eu vou dar aqui o play para a gente poder assistir. Na verdade, eu vou maximizar aqui primeiro e vamos lá. Essa geração só tem gente fresca e eu digo mais, vocês odeiam videogame. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu nunca vi uma geração de jogadores tão sensíveis, chorões e chatos como essa de agora. Já começou o vídeo aí dando um piti, né, já xingando basicamente todo mundo, se fresqueando todo ali basicamente no vídeo. E olha só, é interessante esse tom com que eles lidam com o pessoal que assiste eles, né. Então eu acho que o vídeo aí promete bastante. E olha que eu já vivi por 6 gerações de consoles encaminhando para mais uma. Mas antes de começar a falar sobre o chororô de vocês, editor, roda a vinheta. Vamos lá. A Voxel aí, que é uma empresa do grupo da Tecmundo, né, uma empresa focado, especificamente em games, então é sobre isso que eles falam, fazem reviews, análises, notícias do mundo game no geral. E tem várias pessoas aqui que fazem vídeo, não é só esse rapaz, Derek, eu acho que é o nome dele, não é só ele que faz vídeos, tem outros, mas todos que eu assisti até agora, cara, eles têm o mesmo perfil. A diferença é que esse aqui tá dando um chilique bem grande nesse vídeo e basicamente xinga todo mundo, chama todo mundo de chorão, enfim. Recentemente, a Valve saiu para o Game Pass e junto dele chegou uma enxurrada de comentários falando diversas coisas sobre o jogo. Lixo, jogo merda, bosta, fracasso e outros adjetivos limitados do vocabulário de uma criança de apenas. Cara, a Valve, jogo aí que tá pra ser lançado, né, tá lançando agora, e o David Jones fez um vídeo dele. E, cara, esse vídeo aí repercutiu bastante, porque ele reclamou do jogo, né. Ele falou que não gostou muito do jogo, não é muito o estilo dele, não foi interessante. E ele falou que tem alguns pontos positivos, mas outros que ele não gostou. Inclusive, ele tocou ali no elefante no meio da sala, no caso do jogo ter um pouco dessa coisa de pronomes e tal, ele deu uma reclamadinha ali sobre isso, apesar dele ter falado que não é esse o principal motivo pelo qual ele não gostou do jogo. E a galera meio que no geral, assim, começou a hatear bastante isso. Quando eu falo a galera no geral, eu falo a galera que, é justamente a galera que é mais ligada a esse público LGBT, woke, lacração, enfim. Porque o restante dos jogadores meio que também estão ali com o David Jones de não querer esse tipo de coisa no jogo. Então acaba gerando uma chuva de comentário em vários vídeos, vários cortes, enfim, é o que ele tá colocando aqui. 5 anos. Eu tô defendendo a Valve? Não, até porque eu comecei a jogá-lo essa semana, então ainda não posso dizer se o jogo é bom ou não. Porém, não é só de Avowed que eu vou falar hoje. Salt of Midnight, Saros, Fable, Intergalactic, Ghost of Yotei. Cara, Intergalactic, né, aproveitar que ele comentou aqui, esse é um jogo que tem gerado muita reclamação desde que foi anunciado, desde que teve o primeiro preview ali, por vários motivos, né. É um jogo que, você assiste e você já percebe que ele tem ali pautas ou algum tipo de consultoria ali voltado para essa área, que modifica muito os jogos, né, que deixam os jogos eles menos atraente para o público no geral, e sim mais atraente para esse público específico. Então, cara, é natural que isso gere revolta, é natural que as pessoas reclamem sobre isso na internet. E, cara, não tem como fugir disso. Se você muda o jogo ou faz um jogo que é voltado mais para um público específico, é natural que a maioria das pessoas que não são esse público reclame. Ainda mais, Intergalactic que já tem um autor ali, né, um criador de jogo bem conhecido e polêmico, né, por algumas mudanças que ele fez ali no The Last of Us Parte 2, enfim, que gerou revolta também da galera, então normal que isso passe também para os próximos jogos dele.
Detective 8020, Assassin's Creed Shadows. A lista é extensa. Assassin's Creed, cara, só acumula reclamações em relação a isso, né. Esse é um bom exemplo de você pegar um jogo que é amado, né, pelos jogadores, que tem uma base de fã muito grande, e você vai lá e muda esse jogo no sentido de colocar um personagem no Japão, pra simbolizar ali os guerreiros, que são samurais, na grande maioria deles são japoneses, e do nada você coloca um um samurai negro, que por mais que ele tenha existido na história, cara, você vê que não tem necessidade de ter feito isso, né, que eles fizeram isso com algum tipo de agenda ali já determinada. Então isso gera revolta, né, a galera não quer ter que ter isso no jogo deles. Como é um jogo que tem uma base de fã muito grande, eu, pelo menos, né, acho que é normal esse tipo de reclamação, de revolta da galera, de não querer que a empresa inclua essas coisas no jogo. Porque já estão acostumados, são muitos anos jogando o jogo ali, criando meio que um carinho pelo jogo, a pessoa vai para se divertir, vai para viver aquilo que ela já acredita que vá continuar numa sequência, no mesmo estilo, enfim, essas mudanças sempre gera revolta e foi isso que a Ubisoft conseguiu. Isso aí eu podia ficar aqui umas 3 horas citando jogos que ainda não saíram. Sim, jogos que não saíram. Sabe o que eles têm em comum? Todos estão sendo massacrados pelo público que não jogou, mas já os odeiam. Sim, Ué, mas qual que é o problema? Quer dizer que não dá pra odiar um jogo sem jogar? E eu nem sei se é odiar, tá, não sei se as pessoas odeiam de fato esses jogos, mas elas já começaram a reclamar pelo que elas viram, né. Se você solta uma gameplay, um preview, uma notícia, enfim, e isso não agrada o jogador, não agrada o público reclama. Não é isso o natural? Não é esse o que se faz naturalmente com tudo, não só com o jogo, pode ser com qualquer coisa. Se a gente vê algo que não agrada, a gente reclama, a gente tem que esperar lançar o jogo, você jogar o jogo, sei lá, zerar o jogo, e aí você tem autoridade pra dizer que não é bom, que você não gosta, que não te atrai. Oxe, não faz sentido isso. estes jogos ainda não saíram, mas são horríveis, péssimos. Jogos condenados porque o público viu o anúncio e não gostou deles. É exatamente isso. Você viu o anúncio e não gostou, ué. Você está percebendo aonde eu quero chegar aqui? Como você, jogador, pode reclamar de um jogo que você Ó, de novo, cara, de novo desprezando o público deles, né, falando que não são jogadores, né, basicamente é isso que ele faz ali, com esse simbolismo ali das aspas, né, de jogador. Tá dizendo que o cara que reclama ele não é gamer, não é jogador de verdade. Cara, eu jogo, né, ó, talvez eu não seja o maior gamer do mundo, mas eu jogo vários jogos, jogo desde de criança, muitos anos jogando. E reclamo, eu reclamo, quando eu vejo uma coisa que eu não gosto, eu reclamo. Se eu vejo lá que mudaram meu personagem, meu jogo, é meu que eu digo que é aquele que eu tenho mais carinho, né, aquele que eu gosto, aquele que eu me divirto. E você muda, cara, já perde toda a graça pra mim. E eu reclamo, simples assim. O que aconteceu em The Last of Us, quando, por exemplo, mataram o Joey. Eu falei: "Cara, esse jogo já não tem mais graça pra mim". E pode acontecer em qualquer situação, sabe, qualquer personagem aí que você goste, jogo, enfim. Então, eu acho normal você reclamar, pô. nem sequer passou perto. Todo mundo tem o direito de reclamar, isso é óbvio, mas por que você tá chorando tanto por algo que você nem jogou? Eu ainda lembro do dia em que soltamos o review de Starfield. Foi uma senhora correria aqui na redação, foi um dos grandes jogos do ano e tudo mais. Assim que o vídeo saiu, muitas pessoas entraram no vídeo para xingar um jogo que nem tinha sido lançado ainda. Quem Cara, e qual que é o problema? Qual que é o problema? O que foi feito sobre o jogo, o vídeo em si não agradou. A pessoa olhou e falou: "Cara, esse jogo aí tá com uma cara de coisa ruim. Tá com uma cara de coisa ruim e não vou jogar", ou "não gostei", ou "achei isso ruim, aquilo ruim". E qual que é o problema? A Microsoft pagou para você fazer o review do jogo, para você falar bem do jogo, para fazer um vídeo mais produzido do que o normal, porque eu sei que vocês trabalham assim, dessa forma. Então ela foi lá, deu um dinheiro, falou: "Ó, faz aí um material diferenciado", e aí o pessoal não gostou e por causa disso,
tá todo mundo errado, só vocês estão certo, ninguém pode reclamar, ninguém pode falar nada, só vocês estão certo. Não, cara, não faz sentido nenhum isso. Kingdom Come Deliverance 2 está batendo recorde de venda em público, já está sendo cotado como um dos melhores jogos do ano. Comentários? Bom, são esses aí que vocês estão vendo agora na tela. Eu sugiro vocês irem até o preview de South of Midnight e Assassin's Creed Shadows para presenciarem um show de horrores do nosso público. Cara, justificado, tá? As reclamações são justificadas e isso já foi amplamente discutido na internet. Talvez a única coisa que não se justifique é racismo, né? Muita gente ali reclamando só do fato do personagem ser negro, que eu acho que não é esse, ou não é exatamente essa a discussão, mas é tudo que essa decisão envolve, né? Todo o contexto como um todo. E que tem gente que se aproveita ali para enfim, né, aproveitar e demonstrar um pouco de ódio, falar algumas besteiras, mas eu acho que é um público muito pequenininho, é uma quantidade de pessoas pequena que realmente fazem isso. A maioria das pessoas reclamam do fato da mudança, de você sentir que aquele jogo ele tá indo pelo lado de uma agenda obrigatória que você tem que engolir, que isso é normal, que tem que ser assim, e você perde todo o contexto do que você vinha vivendo no jogo até aquele momento. O primeiro de um dos meus pontos aqui é: por que primeiro vocês não jogam antes de, pelo menos, começarem a falar mal de um jogo? Porque uma grande parcela Cara, porque nem sempre dá pra jogar. Eu acho que nem sempre você consegue jogar o jogo, né. Às vezes você acaba reclamando antes de jogar, porque você não sabe quando que você vai jogar, se você realmente vai querer jogar o jogo. Eu acho que a partir do momento que você vê uma review negativa ou que você vê alguma coisa que você não gosta do jogo, muita gente toma a decisão de não comprar, de economizar dinheiro, porque um jogo hoje custa o quê? Aí uns R$ 300. Então você vai gastar R$ 300 num jogo que aparentemente você não gosta, que tem coisas que você não acha legal, aí beleza, o que que ele tá falando que você tem que fazer? Que você não tem que falar nada, é só você ficar quieto. Se você não jogou, você fica quieto. Se você não vai jogar, você fica quieto. Se você não gostou de alguma coisa que você viu, você fica quieto. É basicamente isso que ele tá falando. Cara, não faz sentido, né? Não faz sentido isso. do público está mais interessada em reclamar do que realmente jogar. Eu vendo tudo isso de fora, já que trabalho com jogos todo santo dia, tenho duas impressões dessas pessoas. Sendo a primeira delas, vocês participam de um efeito manada e não têm opinião própria. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que saia um review de um jogo da marca X e o primeiro comentário é de alguém falando lixo. A segunda pessoa irá seguir nessa linha, dando espaço para a terceira pessoa xingar e assim por diante, dando início ao famoso efeito manada, em que pessoas reagem da mesma forma em direção a um lugar só. Olha, eu acho que a ideia dele, assim, de efeito manada tá certa. Isso acontece, não só com o jogo, mas basicamente em várias situações. Mas nesse caso dos comentários e da opinião do público, eu acho que muitas vezes as pessoas elas já querem, rejeitar algo e nem sempre elas têm coragem de comentar, de falar em público, enfim. E quando alguém começa a falar e elas percebem que, pô, tem mais gente pensando igual a eu, igual a mim, então eu posso ir lá e comentar também, né, acaba tendo coragem de ir fazer isso. Algumas pessoas se empolgam mais, outras menos, mas enfim, eu acho que quando você vê que tem outras pessoas pensando igual a você, você vai criando mais coragem de se envolver também. E na minha opinião é exatamente isso que tem acontecido. Quando você tem mais youtubers, mais pessoas na internet falando, criticando esse tipo de coisa, e as pessoas elas vão se identificando, porque elas já têm esse mesmo pensamento, elas não estão sendo, doutrinadas a não gostarem disso, é algo que elas já não gostam, não faz parte do dia a dia delas. Então, a partir do momento que elas veem que tem realmente essas outras pessoas fazendo isso, elas se sentem mais à vontade de participar, de defender ou rejeitar, enfim. Cara, esse vídeo aqui pra mim não faz muito sentido, é o vídeo mais absurdo de uma empresa que produz notícias de games que eu já vi até agora. Como se fossem bois. O outro exemplo é, vocês veem algum lugar falando sobre jogo Y e acabam tomando a opinião desse lugar como única, nem dando sequer uma chance para testar o game e ter a sua própria. Resumindo
tudo isso aqui. Esse pessoal que eu estou falando é vazio e não tem opinião própria. A empresa Tá, eu vou dar um ponto pra ele aqui, que de fato, se você, viu uma pessoa falando mal de um jogo, e você, através da opinião dessa pessoa, imediatamente bloqueou tudo, todas as outras opções, e você também decidiu que esse jogo não presta, só com base na opinião daquela única pessoa, cara, essa pessoa ela tem que ser muito incrível, né. Senão você tá sendo vazio mesmo, eu acho que ele tem um ponto aqui. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que evitar. E eu acho normal, eu acho que a maior parte das pessoas hoje procuram informação em mais de um lugar diferente, ou com mais de um youtuber diferente, enfim, acho muito raro uma pessoa que assiste uma única pessoa, que só vê conteúdo de uma única pessoa. Eu acho muito difícil disso acontecer, que imagino que deve acontecer, mas deve ser muito pouco. A grande maioria das pessoas procuram mais informação. Então evita de tomar um partido muito cedo. Eu acho que nisso ele está certo. A gente precisa ver mais conteúdo. E eu não acho que isso não tenha acontecido, bem pelo contrário, eu acho que isso acontece, as pessoas veem mais de um conteúdo, veem mais de uma opinião, e isso tem ajudado elas a formar essa opinião delas de não quererem aceitar mais esse tipo de jogo, esse tipo de conteúdo em jogo. Então, e a gente está falando do quê? A gente está falando da agenda woke, né. Então esse tipo de conteúdo eu acho que as pessoas estão rejeitando justamente por consumirem mais conteúdo a respeito disso. é de que, para essa grande parcela, nada é bom. Nenhum jogo é bom. Os chamados jogadores estão mais preocupados em reclamar do que jogar de verdade. Então você, no telinha que está assistindo a esse vídeo, sabe como a gente reclamava antes? Você aí, ó, que assiste Voxel, jogador Nutella. Depois de filtrar uma caixa com 200 jogos no mercadinho do centro, que ficavam dentro de um plástico, acabávamos escolhendo 3 Pô, saudades, hein, de comprar 3 jogos desses por R$ 10, R$ 15, sei lá quanto que era. Você comprava vários jogos baratinho, né. Hoje isso é impossível. Você podia comprar, sei lá, 10 jogos em pouco tempo e jogar vários jogos, apesar que os jogos nessa época não eram tão grandes, né, a maioria dos jogos eram bem menores, até porque vinham em CDs, com mídias bem mais limitadas, enfim, você zerava os jogos em um dia. Mas ainda assim era legal, você pagava pouco para ter os jogos. jogos por R$ 10, levávamos para casa e a gente jogava. Não gostava? Devolvia ou acabava metendo louco falando que ele estava com defeito. Como assim, cara? Você cara, olha só a ideia do maluco. No máximo, falava no outro dia para um amigo: "Pô, esse jogo não é tão legal, eu acabei não gostando". Sabe por quê? Porque a gente só queria jogar, testar o jogo e não ficar igual um bebê chorão na internet esperneando: "Ah, estragaram o meu". Eita, espera aí, vamos vamos com calma aqui. Olha só, primeiro que, nessa época, não existia essa consultoria aí que existe nos jogos hoje. Então você não via nessa época o que você vê hoje nos jogos, desculpa. Acho que aqui ele tá sendo bem babaca nesse sentido, porque as 2 épocas são muito diferentes na relação de produção de jogos. E, cara, até esqueci qual que era a segunda coisa que eu ia falar. Ai, ai. O jogo, eu falo pra me divertir, não pra saber de política e minorias. E é aí que entra o meu segundo ponto. Num dos vídeos de Avowed comentaram o seguinte: "Agenda woke é igual a pedaço de merda. Cancelei meu Game Pass". Olha, pô, cara, vocês cancelam o Game Pass de vocês por causa de um jogo? Sério isso? Por causa de um jogo, alguém cancela o Game Pass? Se a pessoa faz isso, eu acho um pouco exagerado, né. Talvez a pessoa diga que: "Ah, eu não quero apoiar esse tipo de coisa e por isso eu vou cancelar". Ok, tá no direito de fazer isso, mas eu acho que quando você tem muitos jogos no catálogo e poucos jogos têm esse perfil, na minha opinião, compensa você pagar para você ter acesso aos outros jogos. Agora, por exemplo, comprar o jogo, aí já seria outra história, né. Pelo menos na minha opinião, não sei. Diz aí nos comentários o que que vocês acham disso. Vale a pena, de fato, cancelar a Game Pass por causa de um jogo lacrola? O que que vocês acham?
Espera lá. Você tá me dizendo que você cancelou um serviço com um preço razoavelmente bom por conta de um detalhe opcional num jogo, sendo que tem mais de 100 jogos diferentes para serem testados disponíveis no serviço? Qual que é o problema de vocês? Com tanto problema rolando. Cara, opcional ele falou, mas nem todos são opcional, tá? Tem muita coisa ali que não é opcional. Se você vai jogar, por exemplo, Dragon Age, cara, eu sinto muito, mas não é opcional. Desde a criação do personagem. Então, calma aí, não é tão opcional assim. Muitas vezes você é obrigado a ter que passar por situações que são desnecessárias. Que realmente afeta a gente como jogador, vocês estão com foco em algo que é totalmente opcional. Gente, me ajudem a te ajudar. Kingdom Come Deliverance 2 está sofrendo da mesma coisa. Um relacionamento gay totalmente opcional dentro do jogo está sendo um dos motivos para o jogo ser cancelado. Como é que é? Olha a cara que pausou aí, cara. Mas como assim? Ele tá sendo cancelado? E eu acho que eu pulei essa parte aí. Eu não vi ele ser cancelado, pelo menos não até agora, nem tô vendo ninguém cancelar esse jogo. Ah, estão reclamando desse ponto específico aí, desse relacionamento homossexual. Eu sei que tem uma galera reclamando e eu acho justo reclamar se você não gosta também. Que aliás, isso daí até, na minha opinião, é culpa da mídia, tá? Nem é tanto culpa do jogo assim, porque é uma opção que você tem no jogo que se você forçar, se você for atrás, se você quiser que isso aconteça, ele acontece. Mas não é uma coisa ali que até onde eu percebi, até onde eu vi, não é uma coisa que é forçada, que é jogada na sua cara e que o jogo te força a ir por esse caminho. Então, por mim, tudo bem, eu consigo jogar o jogo de boa sem ter que passar por isso, eu tô feliz, porque é o que eu quero, é jogar meu joguinho sem ter que ficar lidando com essas porcarias. Mas cancelado por causa disso, eu acho que não. Isso é culpa da IGN, tá. Não sei se todo mundo viu aqui, mas surgiu no Twitter essa questão. A IGN americana, né, fez uma postagem sobre isso, dizendo que era possível lá, porque eles gostam dessas coisas, e aí uma galera que segue eles ali ficou toda faceira, começou, né, falar várias coisas, daí eles resolveram então, depois na sequência publicar um tutorial de como fazer isso dentro do jogo, porque isso dá bastante visualização para eles nos comentários, porque a galera que também não gosta passa a reclamar e a comentar bastante, os posts deles ganham bastante alcance, enfim, e por view e alcance eles acabaram inflamando esse assunto aí que eu achei totalmente desnecessário. Mas cancelado eu acho que não, pelo menos eu não percebi. Ah, mas jogo medieval não tem relacionamento gay, nem tinha gay nessa época. Meu amigo, o que tu quer tá mole. Ai, pronome Oxe, ô, xingou de novo o público deles de graça cara, xingou o público do nada, nem tem uma coisa a ver com a outra, que loucura, velho. neutro não me afeta, mas fere a regra gramatical. Amigão, antigamente a gente jogava com um dicionário embaixo do braço para entender inglês. A última coisa que a gente queria saber era de regra gramatical. E se o jogo era em japonês, então a gente ia na sorte e apertava qualquer. Cara, calma aí, tá uma confusão aqui. Eh, Pronome neutro, inglês, eu não entendi muito bem a ligação que ele quis fazer. Eu entendo assim, em relação a ele falar isso como uma reclamação, que antes você se divertia sem essas coisas, mas ah, cara, esse exemplo que ele tá dando é muito maluco. E essa questão do jogo em japonês, vocês jogavam o jogo em japonês? Sem entender nada? Eu entendo de jogar o jogo em inglês, né, você não tinha muita opção naquela época de jogar um jogo em português, por exemplo, era inglês mesmo. Porque em inglês você, que nem ele falou, se fosse o caso, você pegava um dicionário e ia aprendendo ali, né, e descobrindo o que estava escrito. Mas japonês? Cara, eu nunca consegui jogar um jogo em japonês sem entender nada. Que doideira. Botão. Sabe o que está faltando para vocês? Problemas da vida real. Pagar conta, lidar com aluguel, pegar transporte público, lidar com pessoas chatas no dia a dia. Em outras palavras, tá faltando vocês saírem de casa. E tá falando que esse público é tudo vagabundo, né? Foi o que eu entendi, ou eu tô errado? Foi isso mesmo que ele falou? Todo mundo vagabundo? Ninguém trabalha? Ninguém tem conta pra pagar?
Ninguém chega em casa tarde cansado, querendo usar o pouquinho tempo que resta do dia dele para jogar um jogo que vai fazer ele se divertir, que vai fazer ele ficar feliz. Ele tá falando só com os vagabundos então então tudo bem, né, ele tá falando só com os vagabundos. Eu não sei, esse vídeo é uma sessão completa de xingamentos para o público deles, cara. Porque se eles acham que o público deles não trabalha o dia inteiro e não rala pra pagar as contas, cara, eles estão perdido. Eu acho que a grande maioria do público deles é essa. E aliás, hoje quem tem, por exemplo, console, quem compra jogos com frequência, né, ou seja, para o computador, na Steam, enfim, é um público que já trabalha, que já tem uma idade um pouquinho mais avançada ali, uma estabilidade um pouquinho maior, que tá ralando bastante para conseguir isso. Não são só jovens e crianças jogando hoje. Então eu acho que ele tá sendo aqui bem ofensivo. Agora, sabe quem de verdade tá perigando de nem ter esses problemas que eu citei agora? Quem faz os jogos que você, meu amigo bebê chorão, tá detonando na internet sem nem ao menos ter jogado. Demissões em massa de desenvolvedores, diversos estúdios fechando, preços de jogos cada vez mais altos, jogos como serviço crescendo cada vez mais, crunch levando funcionários a crise de ansiedade, problemas reais que afetam essas pessoas e a nós, jogadores. Quer dizer que um jogo ruim não é um problema real. Os únicos problemas que nós podemos discutir são problemas de pessoas sendo mandadas embora do trabalho, que acontece o tempo todo com todo mundo. Não que eu queira minimizar isso, mas ok, é uma coisa que a gente tem que reclamar quando é feito de uma forma errada ou injusta, enfim. Mas na maioria das vezes a gente nem sabe os motivos e nem sempre precisa de uma atenção tão constante, né? Às vezes elas são sazonais ou enfim. E cara, a gente não pode reclamar de jogo, vocês entendem isso? A gente pode reclamar de qualquer coisa. Ele pode inventar ali 10 coisas pra reclamar, mas menos do jogo. O jogo a gente não pode reclamar. Por quê, cara? Por que que a gente não pode reclamar do jogo? Não, qual que é o motivo dessa revolta de reclamar de jogo? O que que é? Cara, ele não tá conseguindo explicar isso no vídeo, pelo menos, né, eu não tô entendendo, não sei se vocês estão entendendo também o motivo de tudo isso. Mas disso Mas disso ninguém quer reclamar, né? Agora, sabe o que me deixa mais puto e com raiva? E olha como ele tá com raiva, né, cara, ele fez esse vídeo aí com raiva mesmo. E o engraçado é que é um vídeo com roteiro, eles têm roteiro, diretor, tem tudo aí. E eles fizeram isso de propósito mesmo, esse xingamento, eh eh, esse show de horrores aqui, foi tudo planejado, cara. E olha a raiva que eles realmente estão sentindo, esse desespero em relação às reclamações do público. Isso mostra que surte efeito quando o público reclama, né, incomoda quem tá ali, às vezes, mamando numa teta, quem tá ali se aproveitando, né, da ingenuidade ou da falta de conhecimento das pessoas, e vê como incomoda, né, cara, olha só a situação que eles ficam. Raiva de tudo isso que tá acontecendo agora é você estar assistindo e não ter se inscrito no canal. Tá vendo esse botãozinho que tá aqui embaixo? É para se inscrever e acompanhar tudo que a gente solta. Tem review, lista, conteúdo especial, então vai, aperta que eu vou te esperar. Meu amor. Pode ir? Cara, xinga todo mundo e depois manda todo mundo se inscrever no canal. É inovador. Será que se eu fizer isso eu vou ganhar inscritos? Cara, va Mas voltando ao assunto principal. Agora, eu posso soltar e com propriedade o famoso "na minha época era melhor". Sério, antigamente a gente só se preocupava com uma única coisa: se divertir. Essa geração de agora tá muito mais preocupada em reclamar do que jogar. assim, é verdade, naquela época a gente se preocupava mais em se divertir, em jogar um jogo. Mas tem muitos motivos para isso, né. Eu acho que eu comentei até no começo do vídeo. Os jogos naquela época não tinham essas baboseiras que tem hoje. Você não tinha que se preocupar se o seu personagem era gay ou não. Você não tinha que se preocupar em ter um relacionamento sexual com uma pessoa do mesmo sexo que você. Você não tinha que se preocupar de se você estava falando "elo" ou "delo" corretamente. Cara,
olha só como era diferente naquela época. Você pegava o jogo e você sabia que ele era simples, a narrativa era fácil de entender, os objetivos, tudo era muito simples, até nos jogos mais complexos não existia muito desses temas de você saber se era um jogo inclusivo, se não era, enfim, cara, você não se preocupava com essas coisas. Então, naturalmente, você se divertia mais, muito mais. Agora, nos dias de hoje, cara, você vai jogar um jogo e às vezes ele é tudo menos um jogo de diversão. Ele às vezes é só um jogo doutrinário, às vezes é um jogo ruim, mal feito mesmo, porque hoje tem muito jogo mal feito. Então, essa é a comparação de antes e depois. E ele falou ali que ele já viveu por 6 gerações de consoles. Cara, eu também. Eu já vivi desde, sei lá, desde que eu era pequeno, já passei por muitas gerações, não vou falar aqui exatamente quantas, né, mas eu também já vivi essas gerações todas, e eu me lembro de cada uma delas. E agora dizer que hoje a gente é mais mimizento, que hoje a gente é mais fresco, que hoje a gente só quer reclamar em vez de jogar, é por causa da situação que foi imposta pra gente. É pelo que os jogos foram transformados. Os jogos hoje eles são usados como armas de doutrinação. Eles são usados aí como desculpa de inclusão para adicionar várias outras coisas que são apenas uma agenda woke desnecessária e muitas vezes ofensiva, que tem outros objetivos muito mais obscuros às vezes. E a gente só tem que engolir. No pensamento desses cara, a gente só tem que aceitar, deixar que venha toda essa baboseira e a gente é obrigado a ficar quieto. É quase como se fosse uma ditadura, onde eles inventam qualquer bosta e a gente tem que aceitar e ficar calado. Então, por isso que esse vídeo, assim, cara, gera um pouco de revolta, né. Esse é o motivo pelo qual eu tô fazendo esse react aqui, na verdade, que é pra combater esse tipo de coisa, pra não deixar passar despercebido, sabe. Eu sei que meu vídeo não tem muito alcance, poucas pessoas vão ver, mas pelo menos as pessoas que vão ver, vão saber, cara, que olha como isso daqui é mal intencionado, né, como existe ali uma intenção de enganar o público. De fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo, como se todo mundo fosse retardado. Então, cara, é isso daí que revolta a gente. Parece que sai por aí querendo farmar likes, enquanto se acha a pessoa mais sensata e inteligente do mundo. Quando na verdade você só tá sendo um chato do caralho. A gente sabe que às Ele tá falando dele, né. Poxa, exatamente o que ele tá fazendo agora. É um vídeo aqui sem motivo nenhum, esse vídeo dele, e é pra quê? Pra ter uma visualização de uma reclamação chata pra caramba. redes sociais são uma grande vitrine de pessoas querendo chamar a atenção e quanto maior o ódio, maior o engajamento. Mas a pergunta que fica é: você tá chamando atenção pro assunto certo? Você realmente precisa caçar pelo em ovo por conta de algo que você não gosta? Imagina só se Metal Gear Solid 2, um jogo que critica as guerras e a manipulação política, saísse nos dias de hoje. É, jogo muito bom, tá. Metal Gear Solid, ele ok, mas, em relação ao que ele fala, né, das críticas dele, de toda a questão de manipulação e tudo, mas ele é muito bem feito, muito bem escrito. E ele tem um plot ali que muda tudo, né, a sua percepção, a forma de você ver o jogo como um todo, então vale a pena. Você joga ele e você não sente que aquele jogo tá te doutrinando. É só uma história que é feita justamente para te divertir, diferente das de hoje. Se um jogo parecido com esse, com a mesma história fosse feito hoje, eu duvido muito que fosse feito dessa forma como ele foi feito. Eles iam incluir um monte de baboseira ali que ia deixar todo mundo com raiva. E essa é a diferença dos jogos de antes para hoje. Ou então GTA 4, que fala basicamente sobre migração e patriotismo exacerbado, estivesse sendo lançado hoje em dia. Bom, se pegar GTA como exemplo, caramba. Ou você não prestou atenção na história e só jogou para atirar? Ah, mas antigamente você pagava 3 por 10 e podia devolver. Hoje em dia um jogo tá custando no mínimo R$ 300. Eu não posso gastar assim. Sim, você não pode. Por isso existe algo chamado política de reembolso. Cara, eu não acredito. Cara, olha só o argumento. Você não pode reclamar do jogo.
sem jogar, né. Se você não joga, você não pode reclamar. Aí você tem que jogar, você tem que comprar, tem que ter o dinheiro. Sei lá, 200 nesse caso aí que ele estava falando, R$ 300. Tem jogo que vai R$ 350. Você tem que ter esse dinheiro, desembolsa ele. E aí você tem 2 horas pra jogar, né, que se eu não me engano a Steam é 2 horas. Eu não jogo muito na Steam, então não sei muito bem. Mas, sei lá, você tem o tempo pra jogar esse jogo. E aí você não gostou do pouquinho que você jogou, você pede reembolso. Até onde eu me lembre, o reembolso fica na carteira da Steam, certo? Então você perdeu os R$ 300. Vai ter que em algum momento usar em outro jogo. E até onde eu sei, você tem limite de reembolsos. Então eu não posso ficar fazendo isso com todos os jogos, porque a Steam vai lá e corta suas asinhas. Então, cara, olha que argumento besta. E falando de Steam, né? Porque se você for falar de console é mais difícil ainda. Tudo bem que no Xbox, por exemplo, é até que bem fácil você conseguir um reembolso, consegue jogar um pouco do jogo e tal. Mas também tem limite de reembolso, você não consegue sair pedindo reembolso que nem louco, tem limite de reembolso por mês, enfim, eh, assim, pode se justificar num caso ou outro, mas do jeito que as coisas estão hoje, você não conseguia fazer isso funcionar. Não conseguiria, né. Acabaria gastando mais dinheiro do que você tem, às vezes, ou do que você gostaria, num jogo que você de fato não vai jogar, de fato não vai gostar. Então eu acho que dá pra você ver reviews, sim, dá pra você ver opiniões de algumas pessoas, né, dos seus streamers favoritos ali, daqueles que você sabe que tem bons argumentos e que são coerentes de fato, e às vezes tomar uma decisão com base nisso. Agora se, por exemplo, você tem dinheiro o suficiente para comprar, ir lá e testar, óbvio que você tem que fazer isso, né, é o mais correto, que no final quem vai decidir é você. Mas se não, se você não tem condições de comprar um jogo de R$ 300 o tempo todo, né, então, cara, eu acho que você vai ter que ver a opinião das outras pessoas. E se você não gostou, vai reclamar mesmo, para ver se isso muda no futuro. Serviços como Epic Games e Steam deixam você jogar até 2 horas antes de poder pedir um reembolso de um jogo no prazo de até 90 dias, que vamos combinar que dá para saber se você vai ficar ou não com o jogo. Caso você tenha feito a compra de uma mídia física online, a lei de direito de arrependimento te protege, já que dentro de até 7 dias você pode devolver o produto. PlayStation e Xbox seguem um caminho parecido, porém o prazo de compras online é de 14 dias a partir da data da compra. Ele falou PlayStation, mas a PlayStation é bem mais difícil, tá. A PlayStation tem mais restrições em relação a isso, os reembolsos são mais complicados. Eu já tentei fazer sei lá, faz bastante tempo atrás, sofri penalidades por isso, bloqueou meu cartão na PlayStation, eu não consegui usar ele de novo, nunca mais, e fora várias outras limitações. Então, pra quem joga no PlayStation, eu não indico muito a fazer isso que ele tá falando, tá. Pesquisa aí que vocês vão achar certinho como funciona. Ah, mas não quer comprar jogo? Bom, então testa. Tem demo, tem Game Pass, tem PlayStation Plus, existem diversos serviços disponíveis. É, Game Pass é um bom exemplo, né, Game Pass dá pra você testar muito jogo aí, e ainda mais esses jogos da Microsoft que lança no primeiro dia, já tá no Game Pass, cara, melhor coisa pra fazer, não existe motivo quem tem Game Pass, não existe motivo pra ficar comprando esses jogos aí não. Para você poder testar um jogo e saber se ele é ou não para você. Olha, vai, tu é esperto e eu sei que você sabia dessa. E se tudo isso não bastasse, ainda tem um outro modo de testar que muitos de nós fazíamos antigamente e eu Ele tá, vamos lá. acho que vocês sabem de qual eu tô falando. Resumo da ópera. Tire suas próprias conclusões e, pelo amor dos deuses do videogame, jogue antes de criticar algo. A vida tá muito fácil para você. É isso aí, galera. Resumindo então esse vídeo inteiro, joga antes de criticar. Você tá proibido de criticar qualquer jogo antes de jogar. Viu um vídeo na internet que você não gostou? Viu o trailer? Viu o review? Viu uma notícia? Não reclame, apenas jogue. Fique calado até você zerar o jogo. Depois disso, que você tiver uma boa autoridade para falar sobre o jogo, aí você reclama. Tá bom? Combinado?
Está tudo traduzido, tem jogos a rodo em todos os lugares, opções diversas e por aí vai. Se divirta e não seja um otário na internet, afinal, Se divirta jogando um jogo com uma agenda woke especialmente preparada para você. um dia você ainda vai crescer. O Voxel, veículos gamer, youtubers, Cara, como eles xingam, né, o público, cara, como eles xingam, como eles desprezam as pessoas. É infantil, é mimizento, é birrento, é chorão, cara, Nutella, tudo que é aditivo que ele pôde colocar aqui, ele colocou. podcaster, todos temos a nossa opinião, mas a sua não precisa ser necessariamente a nossa, tá? Jogos também são uma forma de arte e entretenimento que merece ser apreciada e não apedrejada. Lute por preços menores, brigue com as empresas para que mantenham empregados as pessoas que fazem a gente se divertir. E o mais importante, não seja babaca. Estamos conversados? Então agora é a hora que vocês me xingam. E é isso, pessoal, eu acho que aqui o vídeo dele vai se encerrar por aqui, então já é o bastante também, a gente não precisa ter mais doses dessas reclamações absurdas. E deu pra gente entender qual que é a visão da Voxel, né, de um canal de comunicação e notícias de games, cara. Olha a visão e o conteúdo que eles passam para o público. Esse é o tipo de gente que defende cada vez mais esse tipo de agenda que vem contaminando o mundo dos gamers. E se não bastasse, eles querem nos obrigar à forma como nós temos que agir, como nós temos que nos comportar. Eu sou contra, tá, deixar bem claro que eu sou contra o ódio na internet, mas não contra a reclamação de coisas que nós achamos que estão erradas. Eu acho que isso tem que continuar acontecendo e a gente precisa lutar contra essas ideias absurdas aqui que a gente está vendo, a gente precisa se posicionar a respeito disso. Se você concorda, se você acha que isso faz sentido, se inscreve no canal, deixa o seu like, que a gente vai continuar lutando contra esse tipo de coisa. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.